Uma outra coisa interessante é a seguinte, essa coisa do ponto de fuga já traz uma questão que é olhar o que está acontecendo lá no infinito. Tem maneiras de olhar o que está acontecendo no infinito. Eu vou começar uma coisa assim, vou desenhar aqui um segmento, outro segmento, está claro que esse é maior do que esse, né? Em princípio, maior pode significar que esse tem mais pontos do que esse, mas na verdade tem tantos pontos aqui quanto aqui. É só você fazer uma coisa assim, pega esse ponto aqui, e agora, ó, a gente claramente tem uma bijeção entre cada ponto desse com um ponto aqui. Então, se tem uma bijeção, é porque tem o mesmo número de pontos. Mais legal é que se você tem um segmento assim, você pode entortar ele e fazer uma coisa mais ou menos assim, e aí botar uma reta aqui, escolher um ponto aqui no meio, e aí fazer uma bijeção entre segmento e a reta toda. Então, na verdade, um segmento... Vou pensar só aberto. Na verdade, dá para fazer com fechado, semiaberto também. Vou deixar como exercício para vocês. Construir uma bijeção entre um segmento aberto e um semiaberto. Não precisa ser contínua, porque essas aqui que eu estou construindo são contínuas. Então, ó, dá para fazer uma coisa assim. Isso está muito dentro de uma ideia, né? Que a gente pode pensar, por exemplo, o plano e pensar que a gente olha o plano como sendo um grande disco. Então, você pode pensar, vamos dizer, pensa o disco, transforma o disco numa calota esférica assim, bota o plano aqui, e aí pega esse ponto e faz uma bijeção entre todos os pontos do plano e esse hemisfério aqui, que depois você pode, de alguma maneira, abrir num disco. Tem uma maneira de pensar assim. Tem uma outra maneira de pensar, é você fazer uma bijeção, que no caso da reta, você pode fazer assim, ó, bota um círculo aqui, escolhe aqui o polo norte, aqui assim, e aí liga. Então, os pontos da reta, vamos dizer que aqui seja menos 1, entre menos 1 e 1, vão ser projetados nesse hemisfério, nesse semicírculo aqui de baixo. E os pontos da reta fora vão ser projetados nesse semicírculo aqui, exceto N. Você pode fazer a mesma coisa com uma esfera. Quer dizer, você bota uma esfera aqui assim, no plano, aí você tem... Vou botar assim... Você tem aqui o círculo, sei lá, o Equador, Polo Norte. Pensa assim, aqui é o eixo do Z, o eixo do X, o eixo dos Y. E aí você projeta cada ponto do plano, você liga o ponto P ao Polo Norte e obtém aqui um ponto P'. Essa é a chamada projeção estereográfica. Projeção estereográfica. Ela é legal porque aí, em vez de ter, é como se você dissesse, tem só um infinito. O infinito é o mesmo para todo mundo. Está aqui. Tudo que for para o infinito vai vir bater aqui assim. A projeção estereográfica, bom, a gente pode calcular, pode fazer a conta, né? Pensa assim, você tem aqui N é igual a 0, 0, 1. O P é X, Y, 0. E o P' é X', Y', Z'. O P', ele está na reta que liga P a N. Então, P'
é igual a N mais T vezes NP. Podia também ter feito P mais T vezes PN, mas tem uma boa razão para fazer assim. A norma de P' é igual a 1. Por que eu faço assim? É porque com T igual a 0, dá N. Na verdade, quando você faz essa reta aqui, que liga N a P, ela tem 2 pontos na esfera, mas um é o N. E o N é obtido nessa formulação com T igual a 0. Então vai ser o T diferente de 0. Então, você faz isso aqui, a P' vai dar X', Y', Z' é igual a 0, 0, 1, mais T vezes X, Y, menos 1, né? Tá? Porque esse cara daqui, ó, NP é igual a X menos 0, N é igual a 0, 0, 1, então é X menos 0, X, Y menos 0, Y, 0 menos 1, menos 1. Então é isso daqui. Então isso aqui vai dar TX, TY, 1 menos T. E agora você faz a norma desse cara, que é isso ao quadrado, mais isso ao quadrado, mais isso ao quadrado, tem que ser igual a 1. Então, T2x2 mais T2y2 mais 1 menos T ao quadrado igual a 1. Então, isso vai dar T2, deixa eu escrever mais para cá. Isso aqui vai nos dar T2 que multiplica x2 mais y2 mais 1, menos 2t mais 1 igual a 1. Corta, corta, t igual a 0, a gente sabe que não é o que a gente quer. Então pode jogar fora o t igual a 0, então pode dividir por t aqui, dá isso, então x2 mais y2, t vezes x2 mais y2 mais 1 é igual a 2. Então t é igual a 2 sobre x2 mais y2 mais 1. Aí você substitui aqui, e aí você vai ter 1 sobre x2 mais y2 mais 1, que multiplica... aí vai ter 2x, 2y, e aqui você vai ter 1 menos t. 1 menos t, 1 é x2 mais y2 mais 1, menos 2, então x2 mais y2, x2 mais y2 menos 1. Se Deus quiser, soma dos quadrados desses caras vai dar 1. 4x2, quer dizer, aqui, ó, se você fizer o quadrado, vai dar x4 mais y4 mais 1 mais 2x2 mais 2y2 mais 2x2 y2. Será que vai dar isso aí, cara? Tá com nenhuma cara, né? Mas bom, aqui 4x2 mais 4y2 mais x4 mais y4 mais 1 menos 2x2 menos 2y2 mais 2x2 y2, e bom, graças a Deus deu, né? Então esse cara aqui é a projeção estereográfica do cara. Exercício de geometria interessante. Isso aqui é a conta, né? Conta, mas propriedades interessantes da projeção estereográfica.
Vou mostrar uma que é óbvia, que é o seguinte: se você fizer a projeção estereográfica de uma reta, você liga os pontos da reta ao polo norte, você está interceptando esse plano formado pela reta com o polo norte com essa esfera. Vai dar um círculo passando pelo polo norte. Então, a projeção estereográfica de uma reta dá um círculo passando pelo polo norte. Menos evidente, a projeção estereográfica de um círculo também dá um círculo. E menos evidente ainda, a projeção estereográfica preserva ângulos. Quer dizer, se você tiver duas retas que se interceptam aqui segundo um ângulo alfa, os círculos correspondentes vão se interceptar aqui segundo o mesmo ângulo alfa. Esse também é um bom exercício geométrico para a gente pensar. Tem uma boa maneira de lidar com a projeção estereográfica é pensar nela a partir da inversão em relação a uma esfera. A gente tem no plano a inversão em relação ao círculo. No espaço, você pode fazer a inversão em relação a uma esfera. E aí tem coisas que, de alguma maneira, ficam mais claras se você pensar dessa maneira. Então, eu vou deixar esses exercícios geométricos para vocês também. Eu acho que nesse nível que a gente está é melhor lidar com isso geometricamente do que nas contas. Mas uma possibilidade, de qualquer maneira, se você quiser fazer as contas, não parecem muito simpáticas, né? Por exemplo, mostrar duas retas aqui, você pode calcular os círculos correspondentes aqui, olhar o ponto de interseção e olhar o ângulo que esses dois círculos fazem. Vai ser o ângulo, mas achar o centro dos círculos e tal, parece. Com ferramentas de cálculo de duas variáveis, já fica mais simples mostrar a preservação de ângulos. Mas acho que no nível atual, fazer geometricamente. Tem uma... Então, deixa eu ver aqui, que nós já temos para estudar, que nós vimos hoje, tem um bocado de coisa, né? Estou preparando o feriadão que vem aí. E tem uma outra... Isso aqui a gente olha a projeção estereográfica. Estou olhando a projeção estereográfica como uma compactificação do espaço, que é o que é? É você trazer o infinito para perto de alguma maneira. Então, né, a projeção estereográfica, na verdade, é uma compactificação do plano, né? Você pega o plano e transforma numa esfera, e o infinito todo vem parar no Polo Norte. Tem uma outra compactificação, um pouquinho mais complicada, eu vou falar um pouco dela também, muito rapidamente, que é a seguinte: é você pensar o plano, né, e pensar que cada feixe de retas paralelas tem um ponto. Uma maneira de pensar o plano, você pode pensar o plano como um grande disco. E aí pensar assim, bom, está aqui a origem, e aí essa direção aqui, você pensar que todas as retas que vão lá para o infinito deviam, vamos dizer, se encontrar, todas as retas paralelas, essa aqui, você trazer o infinito para um ponto aqui do disco.
Isso corresponderia a fazer alguma coisa assim, ó. Por exemplo, se você pegar cada ponto XY, né? Pega o ponto XY, vamos pensar assim aqui no plano. Aí você pega o ponto XY e traz para um ponto desse segmento aqui. Claro, se você fizer XY sobre raiz de x2 mais y2, ele vai cair aqui assim, não vai dar certo. Vão todos cair no mesmo lugar aqui. Mas, por exemplo, se você fizer sobre raiz de x2 mais y2 mais 1, já, o que vai acontecer? Ó? O zero vai cair aqui em zero e todo mundo, esse cara daqui é menor do que esse. O tamanho desse daqui é raiz de x2 mais y2. Esse daqui é raiz de x2 mais y2 mais 1. Então ele cai aqui dentro. Só que no limite, quando o ponto xy for lá para o infinito, quando essa norma aqui for para o infinito, ela dividido por ela mais 1 tende a 1. Então tende para esse ponto aqui. Então seria uma maneira de trazer todo mundo, traz o plano todo para dentro do disco. Então o plano se transforma no disco e os pontos no infinito estarão aqui no círculo unitário. Mas a projeção estereográfica, ela de certa forma, ela diz, não, mas o infinito para cá, todos os infinitos são iguais, né? Se encontram lá no Polo Norte. Aqui a gente podia fazer uma coisa assim, pensar, bom, mas o cara que vai para cá e o cara que vai para lá, eles se encontram no mesmo infinito. Pensar assim, vamos dizer, se andar por uma reta para cá, para lá, você vai no infinito, é como se você fizesse a curva lá embaixo ou lá em cima e voltasse pelo mesmo lugar. Então, vamos dizer, em vez de cada reta ter dois infinitos, você poderia dizer, não, esse infinito e esse aqui são iguais, então eu emendo. No caso da projeção estereográfica, você pega todos os infinitos e emenda aqui em cima, transforma esse disco numa esfera. Agora, se você emendar esse cara daqui nesse, emendar esse nesse, esse nesse, e assim sucessivamente, vai dar uma coisa um pouquinho mais delicada, né? Dá para ver que não é uma coisa mais que você consiga fabricar. Tá? Emenda esse nesse, aí esse daqui vai emendar nesse, só que esse daqui vai emendar nesse. Que bicho vai ser esse? Tá? Esse bicho é o chamado o plano projetivo, que seria o interior do disco, só que com os infinitos emendados. E mais, você pode fazer isso para o espaço. Imagina assim, no espaço, que você dissesse, não, vamos trazer o espaço todo para uma bola. Só que em vez de pensar que tem um infinito, cada reta tem um infinito lá e outro cá, esses dois infinitos emendam. Então você pega a esfera, que é a capa da bola, e emenda cada ponto no antípoda. E aí você tem um espaço projetivo. Então, esses são objetos matemáticos, geométricos, que já começam a não caber naturalmente dentro do espaço euclidiano em que a gente vive. Então, são coisas interessantes. Esse curso não vou explorar muito nisso, mas é um primeiro toque para vocês pensarem
A geometria desse espaço é a geometria projetiva. Tem, de certa forma, tem a ver com a perspectiva pelo seguinte, né? Se você, normalmente, quando você pensa em perspectiva, vou me colocar aqui, eu olho para lá, o meu plano é o plano do quadro, está ali. Então eu olho para lá e eu só vejo o que está na minha frente. Mas isso é uma limitação do meu olho. Se a gente colocar um ponto de vista que enxergue 360 graus, então você enxerga para frente e para trás. É claro que na vista em perspectiva, quando você olha para cá, todos os pontos dessa semi-reta vão bater no mesmo lugar. Se o ponto de vista enxergar para trás, os pontos de trás também vão bater no mesmo lugar. Então, as retas na perspectiva desse ponto de vista, ela só tem um ponto no infinito, porque o ponto no infinito para frente e o ponto no infinito para trás vão bater no mesmo lugar. Então, esse espaço projetivo que eu estou falando, em que cada reta tem só um ponto no infinito, e que os feixes de paralelas vão ter o mesmo ponto no infinito, vem, de certa forma, da perspectiva. Então, bom, a perspectiva é para vocês irem pensando, mas a projeção estereográfica, essas propriedades que eu comentei da projeção estereográfica, né, de transformar círculos em círculos e preservar ângulos, são propriedades que vale a pena vocês pensarem nelas e estudarem. Tem um capítulo do livro também que lida com isso, que faz essas coisas. Bom, tem alguma pergunta assim que eu possa... Oi? Tem alguma matéria que aborde? Hã? Tem alguma matéria que aborde a ideia do espaço projetivo? Tem, o espaço projetivo é objeto da geometria projetiva. Na verdade, você... É porque a partir basicamente do século XVIII, do século XIX principalmente, você tem... as pessoas começaram a pensar em outras geometrias que não a geometria euclidiana. Uma das discussões era que, bom, os axiomas da geometria euclidiana pareciam naturais, exceto das paralelas, e meio que pensando a partir daí, surgiram propostas de outras geometrias. Então, o que é uma geometria? Você, sei lá, dá um espaço e dizer nesse espaço o que são os pontos e as retas. E aí tem os axiomas aqui, essas coisas satisfazem. E uma das maneiras de pensar, vamos dizer, para uma geometria assim bidimensional, você pode ter uma superfície que faça as vezes de plano. Os pontos da superfície são pontos. E as geodésicas, se você, pensando assim uma superfície dentro do nosso espaço, as geodésicas, que são as curvas de menor comprimento ligando pontos, podem fazer as vezes de retas. E aí, dependendo da superfície que você tenha, valem umas coisas ou outras. É possível, a partir daí, você construir... Por exemplo, uma ideia de geometria simplesinha é você pegar a esfera e dizer, bom, as retas na esfera são círculos máximos, né? Porque o menor caminho entre dois pontos sobre uma esfera, você pega um plano passando pelos dois pontos e pelo centro da esfera, isso dá um arco de círculo que vai ser a curva de menor comprimento sobre a esfera. Então, você prolonga esse arco até o fim e você tem um círculo máximo. Daí você vê que se você tiver, vamos dizer, uma reta é um círculo máximo.
Se você pegar um ponto fora dessa reta, que é o círculo máximo, passar por ele qualquer outro círculo máximo, ele corta o outro círculo máximo que você tinha. Você tem aqui, você tem uma esfera aqui, aí aqui tem um círculo máximo. Aí você pega um ponto qualquer aqui, um círculo máximo, passando por esse ponto, sempre vai cortar esse outro círculo máximo. Não tem círculos máximos paralelos. Então aí você teria uma geometria que não vale o axioma das paralelas, assim, dados uma reta e um ponto fora dela, não tem nenhuma paralela. Tem outros modelos de geometria hiperbólica, um pouco mais difícil de produzir assim rapidamente, mas em que você dá uma reta, um ponto fora dela e tem infinitas paralelas. E aí, bom, então tem diversas situações em que isso, vamos dizer, ainda pode ser chamado, pode ter interesse do ponto de vista dos axiomas da geometria, mas em geral, você pode pensar simplesmente uma superfície ou um objeto tridimensional que não seja exatamente retinho. Né? Dá para a gente conceber em dimensão 2 que você tem uma superfície não é plana, quer dizer, você não vai conseguir andar em linha reta sobre essa superfície, você vai ter que andar sobre curvas. Também você pode pensar o espaço, que tem objetos tridimensionais, que não estão dentro do nosso espaço, mas que sejam curvos também, de alguma maneira. E, de certa forma, a física, a partir daí, se apropriou disso e pensou, será que o nosso espaço é retinho mesmo, como o espaço euclidiano, ou é meio tortinho? E em alguns casos, vamos dizer, algumas situações mais certinhas, como na geometria projetiva, na geometria hiperbólica e tal, você tem, vamos dizer, planos ou espaços particulares em que dá para fazer algumas brincadeiras geométricas que são mais organizadas. De uma maneira geral, você pode pensar isso, o espaço pode ser alguma coisa em que não existam exatamente retas, como a gente pensa, o menor caminho entre dois pontos não seja uma reta. A gente consegue enxergar isso numa superfície, é fácil, né? Você pega uma superfície e diz, peraí, agora aqui, se eu quiser andar sobre a superfície, para chegar daqui até aqui, não posso andar em linha reta, vou ter que escolher a curva que faz o menor caminho. Mas você pode pensar isso em dimensões maiores. Então a gente constrói coisas que a gente não enxerga bem, e algumas delas podem ter significado físico.